Olá pessoal, bom dia. Bom, para complementar o material dessa semana, estou preparando essa videoaula aqui para explicar para vocês como é que vai ser o trabalho de vocês, né, que se baseia totalmente na nossa aula de metalografia, tá bom? É, vou explicar então basicamente o que está escrito aqui nesse PDF explicativo. Não deixem de ler, né, caso tenha algumas dúvidas, e assistam ao final para ter certeza do que eu estou querendo mesmo, para não ter confusão no final das contas. Bom, a ideia do trabalho é pegar essa parte de preparação metalográfica, que, como eu falei, está um pouco solta no caminho da nossa disciplina. Então, eu peguei isso e coloquei como trabalho. Né? E a ideia aqui é separar a turma em grupos e cada grupo pegar uma etapa da preparação metalográfica. Tá bom? Mas para que a gente conheça como um todo o processo. Tá bom? Eu já falei na aula passada que cada parte ela pode ser muito aprofundada. Tem muitas opções, né? De corte, muita opção de ataque químico, tem muita opção. O lixamento e polimento tem um método correto de se fazer, né? Então, a ideia é destrinchar cada etapa do processo de preparação metalográfica. A ideia do trabalho é essa, tá bom? A turma de vocês é imensa, tem 41 alunos, tá? Então eu vou dividir a turma em 8 grupos, cada grupo com 5 alunos, né? Vai ter um grupo aí que vai ter 6, tá? Então, não se preocupem se o seu grupo tiver 6. Mas a ideia é que tenham 8 grupos, né? Eu não queria ver um grupo com 6 e outro com 4, por exemplo. Né? Um extra com 6, no caso. Né? Então, isso talvez, né? Porque eu desconfio que tem alguns alunos aí que já estão desistindo, né? Que não acessam a há um tempinho. Mas são 8 grupos, cada grupo com 5 alunos. Né? E a cada grupo, obviamente, vai ser atribuído um tema diferente. A divisão escolha fica a cargo de vocês mesmos, né? Se já estão aí no quarto período, se já estão já se conhecem bastante para se dividirem bem aí os temas entre vocês. Então a turma é dividida em 8 grupos, cada grupo com 5 alunos. Estrutura do trabalho. Né? Como é que vai ser esse trabalho? Esse trabalho ele é muito tranquilo, gente. Eu passei o trabalho parecido, né, com temas diferentes, obviamente, para minha turma de corrosão, minha turma de ensaios materiais. São trabalhos bem simples. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam uma apresentação. Né? O trabalho é uma apresentação, seja em PowerPoint ou em PDF, né? Onde vocês vão preparar essa apresentação com antecedência e vão apresentar para mim em horário e data previamente marcados, de acordo com o cronograma que está no final desse arquivo. Tá bom? E a ideia é essa, fazer uma apresentação. Tá? Pontos importantes em relação ao trabalho. Eu quero que você faça uma apresentação de 15 a 20 minutos seguindo as normas ABNT. O que eu quero dizer com isso? Né? Seguindo as normas ABNT, eu quero uma coisa organizada, né? Não quero algo fundo preto, letra rosa, Comic Sans, eu quero algo organizado, algo mais voltado para o lado acadêmico, né? Por isso que eu falo das normas ABNT. Esse, esse trabalho tem que ter de 15 a 20 minutos, né? Então vocês têm que se controlar para que a apresentação tenha de 15 a 20 minutos, tá bom? E que consiga perpassar por tudo que está colocado no slide. Uma dica minha, uma sugestão, tá bom? O que aconteceu em períodos passados, que eu passei trabalhos parecidos com esse, foi que o trabalho era para apresentar de 15 a 20 minutos e chegava uma turma com uma apresentação de 70 slides. Então pense comigo, 70 slides, eu tenho que falar em um minuto, 3 ou 4 slides. Então é algo muito corrido. Né? 3, 2 slides, tem que acelerar. Né? Então, assim, minha recomendação, algo que uma vez uma professora me disse, eu sempre levo quando eu for fazer apresentações assim, acadêmicas, é fazer uma apresentação contando mais ou menos um minuto por slide. Tá bom? Porque aí você consegue colocar um slide recheado de conteúdo e consegue também passar tudo nesse tempo que está acordado. Tá bom? Então a ideia aqui é colocar uma apresentação de 15 a 20 minutos. Beleza? Então uma dica que eu dou é de 15 a 20 slides também. Não se preocupem em estar muito curto. A grande questão desse trabalho é condensar o conteúdo. Eu sei que esses temas eles podem ser muito abrangentes. Né? Por exemplo, ataque químico.
Tá? Química é um tema que é gigantesco, é enorme. Mas eu quero que vocês peguem esse tema, que é o ataque químico, e sintetizem nessa apresentação. Tá bom? Eu não quero apresentação nem muito longa e nem muito curta. Né? O cara faz a apresentação de 5 minutos, tá errado, porque foi muito raso, né, na abordagem do tema. Beleza? Bom, então, duração da apresentação tá aí. O número de membros que vão apresentar fica a critério do grupo. Eu não exijo que todo mundo apresente, tá bom? Mas alguém tem que apresentar. Então, se quiser apresentar em 1, ou em 2, ou em 3, isso fica a critério de vocês. Para o Google Meet, o ideal mesmo seria que só um apresentasse. Né? Até porque uma pessoa só tem como controlar a apresentação. Né? Controlar a apresentação quando espelha para todo mundo. Né? Só que, se quiserem apresentar em mais pessoas, tudo bem. Bom, o objetivo do trabalho é que vocês apresentem a etapa que vocês vão analisar, né, o processo. Né? A apresentação deve conter como realizar o processo, quais são as maneiras possíveis de realizá-lo, quais são as boas práticas recomendadas, tá bom? E isso aí eu já comentei muita coisa sobre isso na aula passada, na aula de metalografia, né, na aula dessa semana. Eu fiz o vídeo agora fiz esse vídeo faz 1 hora atrás. E a ideia aqui então é mostrar a etapa. Um exemplo, corte. Nós vamos mostrar as possibilidades de corte, entrar detalhadamente no corte longitudinal, corte transversal, onde é utilizado. Se precisar dar exemplo para tornar o trabalho mais robusto, dê exemplos. Tá bom? Então isso é importante ser feito. Tá? Outro ponto importante, outro ponto que eu quero destacar, alguns termos eles são mais rasos. Né? Por exemplo, polimento. O polimento, a gente pode falar bastante sobre polimento, só que é uma coisa bem simples de falar. Né? Polimento é polir o material, é algo teoricamente simples de falar. E por ser simples, vocês podem ficar induzidos a fazer uma apresentação muito curta. Né? E aí vai ficar, talvez seja menor do que aquele tempo estipulado. Então o que eu recomendo? Peguem exemplos. Né? Então assim, polimento. Falei tudo sobre polimento que tinha que falar. Quer saber? Eu vou pegar um exemplo. Procura um trabalho, algum artigo científico, alguma coisa que o cara fez um polimento e fala qual foi o material que ele estava utilizando, como é que foi o processo que ele usou para polir, qual foi o resultado, de onde ele estava, onde ele chegou. Encha o trabalho de vocês de informação, tá bom? Isso para os casos de trabalhos mais rasos, né, de temas mais rasos. Né? Tem temas com microscopia eletrônica que 15 a 20 minutos requer uma grande capacidade de síntese. Beleza? Enfim, quero que vocês discorram sobre o tema. Não tenham medo de entrar muito no tema, desde que respeite o tempo. Obviamente, a apresentação deve conter no final a referência bibliográfica que vocês usaram como base para fazer o trabalho. Né? Vocês têm ferramentas excelentes aí, que é internet, né? Google, YouTube. Até mesmo o YouTube é uma excelente ferramenta para fazer esse tipo de pesquisa. Então, tem muita coisa interessante no próprio YouTube. No Google vocês vão achar várias apostilas aí falando sobre isso. Podem procurar como ensaio metalográfico, metalografia, preparação metalográfica. Tem vários nomes aí para a mesma coisa. Tá? E coloquem as referências, tá? Não precisa se limitar a alguma referência X ou Y. Avaliação. O trabalho vale 30 pontos. Né? Então 30% da nota de vocês o trabalho. Então não deixem de fazer. Eu darei 20 pontos para o conteúdo. Né? Quando eu falo conteúdo, isso é até perigoso falar isso, porque 20 pontos para o conteúdo, vocês ficam tentados a encher o slide de texto. Né? Só que não é bem assim. Né? Uma apresentação você tem que ser mais dinâmico. Coloquem tópicos, informação, mas quero que vocês abranjam um conteúdo grande. Né? Uma grande quantidade de conteúdo. Tá? Quero que vocês tenham essa percepção de colocar bastante coisa. Tudo bem? Não necessariamente de encher de texto o slide, mas de abordar muito profundamente aquele tema que vocês escolheram. Aí vocês vão falar assim, professor, mas seus slides sempre tem muito texto. Né? É até um pouco contraditório falar isso, porque meus slides realmente têm muito texto. Só que como eu já falei com vocês, quando estou preparando aula,
eu tenho o receio, né, a preocupação de fazer um slide que tenha muita informação, muito texto mesmo, para que vocês não precisem ir ao livro, né? Porque eu sei que nem todo mundo tem acesso ao livro, né? Então já que vocês não precisam ir ao livro, vocês podem fazer análise, não, fazer o estudo só pelo PowerPoint, né? Por isso que eu coloco muito texto. Só que nessa apresentação de vocês, como é algo mais curto, eu não quero isso, eu quero algo dinâmico, algo que não me deixe com sono na hora de assistir, tá bom? Bom, 7 pontos para apresentação. Né? Quando eu falo apresentação, eu não me refiro à eloquência de quem está apresentando. Se o cara está falando tudo bem claramente, se ele não gagueja, se ele não fica nervoso, porque eu sei que isso faz parte. Tá? Eu falo muito da quantidade do tema que ele está abrangendo, né? De quanto que aquela pessoa que está apresentando conhece sobre o tema. A gente consegue perceber pela apresentação de uma pessoa quando ela conhece sobre o tema ou não. Então essa parte de apresentação é isso que eu estou avaliando, né? O conhecimento sobre o tema. Se eu fizer uma pergunta, o cara está apresentando não sabe responder, isso aí cai na apresentação. A apresentação foi deficiente, colocaram um cara a apresentar que não conhece o tema, tá bom? Ou 1, ou 2, 3, 4, enfim. E 3 pontos para organização, né? Que vai muito naquela parte das normas da BNT que eu citei antes. Tem uma apresentação organizada, visualmente fácil de se visualizar as coisas, né? Como é que eu posso falar? Visualmente prazerosa, digamos assim. Né? Algo que não dói meus olhos para enxergar. Tá bom? Organizado, justificado, separado em tópicos, bastante dinamismo. Acho isso que faz parte da organização. É importante falar que todos os membros do grupo vão ter a mesma nota. Né? Então, se você quiser apresentar só, deixar o outro seu amigo fazer, vocês vão ter a mesma nota. Né? Então, vai ser um conjunto da nota dos dois. O trabalho é feito em conjunto. Né? Então, a equipe vai receber a mesma nota. Vai receber a mesma nota. Então, tenham cuidado na hora de dividir qual vai ser a tarefa de cada um dentro desse trabalho. Porque, por exemplo, vamos lá, Joãozinho, ele faz o trabalho assim de maneira excelente, faz aquela apresentação perfeita, coisa linda. Aí chega na hora de apresentar, o cara ele nem abriu a apresentação antes, foi falando sem propriedade do que ele estava falando, eu fazia pergunta, não sabia responder, e a nota é baixa. Então, o cara que apresentou, ele ferrou o cara que preparou. Então tem uma sintonia nessa divisão, tá? Vocês no quarto período vocês já conhecem, um conhece o outro bem, então dividam-se bem nessas tarefas aí. Em relação aos temas e grupos. Tema 1 é o corte, seccionamento, vou até colocar aqui seccionamento, que pode vir com esse nome também. Seccionamento. Embutimento, lixamento, polimento, ataque químico. Vou até colocar aqui um parênteses que é eletroquímico. Microscopia óptica, microscopia eletrônica e determinação de tamanho de grão. Esses são os 8 temas de vocês. Lembrem-se que eu quero que vocês entrem bastante no tema. Né? Por exemplo, quando eu falar de corte, quero que além de vocês explicarem o que é o corte, expliquem a importância do corte. Por que eu vou cortar nesse processo de metalográfico? Por que eu vou fazer um embutimento no tema 2? Qual a importância de se fazer um embutimento? Quais são as modalidades que esse embutimento pode ser feito? Quais são os resultados possíveis? Em que tipo de material eu faço qual tipo de embutimento? Né? Quais são as limitações do processo? Quero que vocês entrem bastante nesses temas. Tá? Lembrando-se sempre em respeitar o tempo. Microscopia óptica, no tema 6, é um tema que você pode abranger muita coisa. Quero que vocês falem assim, bastante sobre como que funciona o microscópio óptico. É claro que vocês não precisam entrar em detalhes muito profundos sobre a parte de ótica, mas assim, expliquem o funcionamento. Uma pessoa leiga, ela entende como é que funciona o microscópio óptico. E mesmo vale para o microscópio eletrônico, que é um pouco mais complexo. Tá bom? Quero que vocês me expliquem bem explicado essa parte. Né? Que são partes bastante cheias de conteúdo. Né? Quem falar de microscopia eletrônica pode falar tanto da de varredura quanto da de transmissão. Outro ponto aqui que eu queria destacar é o seguinte. Caso vocês tenham necessidade de explorar algum exemplo específico, colocar algum exemplo, colocar
um exemplo, por exemplo, um exemplo de situação onde eu tenho que fazer um lixamento numa liga específica, num material específico. Eu sugiro, uma sugestão minha, tá? Não se limitem a isso, que sempre se refiram ao aço. Né? Vamos lá, ataque químico. Vocês estão falando sobre ataque químico, vocês vão pegar exemplos de situações que tem que fazer ataque químico. Pô, fala da perlita, fala da bainita, fala da martensita, que são, microconstituintes do aço e que a gente está abordando no nosso curso. Né? Então a gente não foge muito do curso quando fala do aço. Né? Então eu gostaria que desse um foco maior para o aço. Tá? É claro que se quiserem falar de alumínio, de cobre, de níquel, latão, por aí vai, fica a critério de vocês. Mas é uma sugestão minha. No tema 8, de determinação de tamanho de grão, esse tema aqui ele vai um pouco fora da preparação metalográfica, né? Já é a análise. Né? Então aqui nesse tema, eu quero que eu particularmente não falei dele na aula de metalografia, eu quero que vocês discorram sobre como que eu posso fazer a determinação do tamanho de grão. Eu tenho métodos manuais, eu tenho métodos automáticos, eu quero que vocês falem sobre esses métodos. Eu quero que vocês realmente abranjam a diferença entre eles, como deve ser feito. Pode até fazer uma introdução explicando a importância do tamanho de grão. A importância do tamanho de grão, a alteração da morfologia dos grãos é indicativo de alteração de propriedades mecânicas, então tem importância. Façam esse paralelo, é importante fazer. E bom, em relação aos temas é isso. Né? Vocês vão selecionar o tema, o grupo de vocês, me enviem no e-mail. Né? Não precisa todo mundo me enviar o e-mail, todo mundo do grupo. Uma pessoa do grupo me envia. Professor, escolhi o tema 1, o grupo é Maria, Luiz, Gabriel e Gabriela. Então façam isso e me enviem pelo e-mail. Tá bom? A preferência é de quem me enviar antes. Então se a pessoa me enviou que pegou o tema 2, embutimento, às 2 horas da tarde, deu 12h05, eu recebi outro e-mail que está querendo embutimento também, esse segundo e-mail eu vou responder falando que não houve, como é que eu posso dizer, que aquele tema não está mais disponível. Tá? Então os e-mails que vocês mandarem eu vou responder, tá? Nem que seja confirmando o recebimento, mas eu vou responder sim, se eu receber. Então se vocês mandaram um tempo e eu não recebi ainda, é porque aconteceu alguma coisa no meio do caminho. Vocês digitaram errado o e-mail, enfim. Pode acontecer às vezes também, gente, que eu percebi com outras turmas, que o e-mail demora a chegar um pouco aqui, né? Talvez o tema do IF fica fora do ar, não sei. Ele demora um pouco a chegar pra mim. Mas quando chega pra mim, o horário tá valendo. Beleza? Então é isso, gente. Trabalho é isso. Se atentem para o mesmo aluno não estar em mais de um grupo. Tá? Então veja, consulte todos os nomes que você quer colocar no seu grupo antes de enviar o e-mail. Em relação ao cronograma, vamos lá. Dia 24 de março, hoje, é o dia que eu estou explicando. 31 de março é o limite para vocês me enviarem os grupos e temas, né, no e-mail que está aqui. Dia 12 de maio, ou seja, vocês vão ter mais de um mês para fazer esse trabalho, que é uma apresentação simples, em 5 pessoas ainda. Então é um trabalho que eu acho que não vai demandar muito de vocês, se vocês conseguirem dividir bem o tempo. 12 de maio é o limite para vocês me enviarem esse trabalho. Vocês vão fazer o limite para envio do trabalho T1. Tá bom? Vocês vão me enviar até essa data, 12 de maio. Né? Caso não envie, vai ter um desconto de 10 pontos na nota final. Então enviem no prazo. Né? Eu não vou aceitar você chegar no dia 13 de maio e falar, professor, a internet caiu ontem e deu para enviar. Vocês não tiveram só o dia 11 para enviar. Aliás, o dia 12 para enviar. Vocês estão tendo 40 dias para enviar o trabalho. Então, se por algum motivo deu meia-noite 3, chegou na minha caixa de e-mail o seu tema, é menos 10 pontos. Direto. Né? Faltou responsabilidade e compromisso. Tá? Então é algo que eu quero que vocês se preocupem, com prazo. Uma pergunta que sempre fazem: professor, eu mandei o trabalho para você no dia 12 e antes da apresentação eu mudei algumas coisinhas que eu achei errado. Não tem problema. O que vocês me enviarem não necessariamente o que vocês vão apresentar. Vocês podem mudar uma coisinha ou outra. É claro que eu não quero um trabalho de um jeito no dia 12 e no dia 14 um trabalho inteiramente diferente. Não é essa a ideia. A ideia é que vocês preparem antes. Né? Para que no dia 14 de maio, né,
Aliás, gente, deixa eu só dar um confere aqui rapidinho na minha agenda enquanto eu tô nessa videoaula, porque eu acho que tá pro dia 13 esse, né? É que é dia 13, né? Ainda bem que eu lembrei e alterei, que é dia 13 de maio. No dia 13 de maio, às 9 horas da manhã, vocês vão me enviar, vão se reunir comigo, aliás, no Google Meet, e vão apresentar o trabalho. Tá bom? Isso é feito 13 de maio, que vai cair na quinta-feira, 9 horas da manhã. O que eu quero de vocês, né, que está até destacado aqui. A presença de vocês não é obrigatória. Por que eu faço isso? Porque eu sei que tem gente que trabalha, eu sei que tem gente que tem internet muito ruim para apresentar um trabalho online, eu sei que tem gente aí que está estagiando, enfim, eu sei que vocês têm seus compromissos em horários específicos e esses compromissos síncronos sempre atrapalham vocês, né? São sempre um pouco chatos. Mas, né, acontece o seguinte, por causa disso, eu vou tirar a obrigatoriedade de aparecer aqui na apresentação. O que eu quero de vocês é que pelo menos uma pessoa do grupo esteja presente. Vai apresentar. Vai apresentar e assistir as outras apresentações. Por que isso? Se não tiver ninguém presente, como é que vai apresentar? Não dá. Tem que ter pelo menos uma pessoa presente para fazer essa apresentação. Então não precisa estar todo mundo disponível. Tá? Tem que ter pelo menos um só. Então, pensando nisso, dividam-se em grupos onde pelo menos um de vocês tenha disponibilidade no dia 13 de maio, às 9 horas da manhã. Tá? Estou marcando isso com antecedência de 40 dias. Então, já estou destacando isso agora. Então, tenham o cuidado de ter alguém disponível no dia 13 de maio, às 9 horas da manhã. Tá bom? Garantam isso logo. Tá? Não vou aceitar que cheguem no dia 12 e mandem aí, professor, não tem ninguém apresentar nesse dia, nesse horário. Isso tem que ser pensado agora. A gente pensa nisso agora para que aqui no dia 13 tudo ocorra bem. Né? Isso não apresentar, obviamente, é zero. Não importa se mandou o trabalho antes, se não mandou, se não apresentar é zero. Então, menos 30 pontos aí. Vocês vão ter que praticamente fechar todas as provas aí para conseguir praticamente fechar, mas não tanto assim, para conseguir os pontos. Tá bem? Então tenham cuidado com isso, beleza? E é isso, gente. O trabalho de vocês é esse. Acho que eu consegui explicar bem, né? Tanto nessa aula quanto na anterior. Qualquer dúvida, mandem mensagem, de preferência no grupo nosso de Mateco no WhatsApp, porque naquele grupo vocês conseguem. Eu consigo responder um, e às vezes responde todo mundo, tá? Os grupos me enviem por e-mail para deixar registrado, né? Mesmo que vocês queiram discutir no grupo a distribuição dos temas, me enviem no e-mail. No e-mail eu consigo ter uma organização melhor, consigo registrar que vocês me enviaram mesmo. No WhatsApp é pior para isso. Tá? E é isso, gente. Tenha uma boa semana. Qualquer dúvida, mandem mensagem. E até semana que vem. Valeu!